Maior venda da história no Vasco. Botafogo quer zagueiro do CSKA. Gabigol recusa proposta do Flamengo. Alerta ligado no Fluminense. Boa notícia para você, torcedor vascaíno. Payet está entre os relacionados para a partida de amanhã para o clássico contra o Botafogo. O craque, que não atua desde o dia 2, tem a presença confirmada para o duelo carioca. Payet sofreu uma lesão de grau 2 na coxa direita durante o treinamento e ficou ausente durante 5 jogos do Gigante da Colina nesse período. O tempo de recuperação foi justamente 3 semanas e meia, como previsto pelo Departamento Médico Cruzmaltino. Lembrando que o técnico Rafael Paiva, ele realizou vários testes e deixou para decidir o time titular para o clássico deste sábado, no sábado. Vai decidir, de fato, o time titular amanhã para a partida contra o Botafogo. Lembrando que a tendência é que ele venha manter a mesma zaga: Paulo Henrique, Maicon, João Vitor e Lucas Piton. Assim, vamos trazer aqui a provável escalação do Vasco para a partida de amanhã. O goleiro Léo Jardim, lateral direito Paulo Henrique, Maicon e João Vitor fazendo a dupla de zaga, Lucas Piton, lateral esquerda, também tem a opção do Vitor Luiz, tá? Hugo Moura e JP fazendo o meio de campo. Tem o Payet pode começar como titular nessa partida, mas o técnico Rafael Paiva também tem a opção do Estrela. O ataque: Adson, Ryan e Verrete. Portanto, esse é o trio de ataque do Vasco para a partida de amanhã. Quero saber, você torcedor alvinegro, você torcedor vascaíno, a sua expectativa para o jogo de amanhã. Já coloca aqui nos comentários o placar para a partida. Você acha que vai ser um jogo complicado, um jogo difícil? São Januário, o Caldeirão vai estar lotado. Nós teremos a nossa transmissão completa a partir de 3h30, o nosso aquecimento de pré-jogo ali na barreira do Vasco. Também teremos a nossa equipe no setor visitante conversando com todos os torcedores, até porque é o clássico da amizade, mas amanhã a amizade só fora de campo. No campo vai ser adversário, vai ser um duelo, porque vale a liderança para o Botafogo também, e para o Vasco vale aí um oxigênio para de fato seguir na tabela, em frente na tabela do Campeonato Brasileiro. Agora, galera, falar sobre o mercado da bola, algo que interessa muito aqui a galera no canal BTB Esportes. Claro, as informações sempre com muita veracidade, sempre com muita responsabilidade. Trazer aqui a notícia do canal Detetives Vascaíno, que faz um trabalho excelente em relação a scout, a mercado da bola, avaliação de jogadores. E é o seguinte: o Vasco tem interesse no zagueiro Dória. O clube já fez sondagem, mas as negociações ainda não avançaram. Dória tem o desejo de voltar ao futebol brasileiro e vê com bons olhos a negociação. No momento, a troca de gestão do futebol do Vasco é o que trava as conversas, né? O Vasco está, de fato, para anunciar Marcelo Santana como novo diretor executivo de futebol e que vai passar pelo crivo, vai passar pelos critérios do novo diretor, do Pedrinho, do técnico Rafael Paiva, ou do técnico que for anunciado pelo Vasco para as contratações. Mas há a informação de fato que o Vasco tem interesse num zagueiro que foi inclusive considerado aí um dos melhores zagueiros no futebol mexicano, já atuou pelo São Paulo, pela seleção brasileira. E eu quero saber de você. O jogador no momento tem 29 anos. Dória está no Santos de Laguna, do México, desde 2019. E a atual temporada disputou 24 partidas, 23 como titular. Então aí tem um bom retrospecto no momento, né? Está jogando, está de fato ativo aí no futebol mexicano, mas tem um interesse de voltar para o futebol brasileiro. E claro, já tem essa especulação, já tem essa questão de sondagem do Vasco em relação ao zagueiro. Vamos falar sobre maior venda da história, porque surgiu o interesse de Manchester City, Barcelona e Udinese. Estão interessadas na contratação do atacante Ryan. O jogador de 17 anos tem multa rescisória de 80 milhões de euros, cerca de 450 milhões de reais. Essa informação do interesse dos times europeus veio do jornalista Thiago Moca. E eu quero saber, você torcedor, vende o Ryan? De fato, o Vasco deveria exigir o valor de pagamento da multa rescisória, os 450 milhões,
Em caso de uma venda, de fato, seria a maior venda da história do Cruz Maltino. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre o glorioso Botafogo, que amanhã tem um clássico importante. Já pedi para você deixar aqui, inclusive, o seu palpite, o seu placar, a sua expectativa para essa partida em São Januário, mas trazer aqui uma boa notícia para você, torcedor alvinegro. Júnior Santos e Bastos treinaram normalmente no espaço Lonier, no CT do Botafogo, e devem atuar contra o Vasco. De fato, tendo Bastos ali na zaga, o camisa 11 Júnior Santos é um reforço muito importante para essa partida, até porque os jogadores nos últimos jogos têm se demonstrado muito decisivos. Com isso, a provável escalação do Glorioso é o seguinte: o goleiro John foi muito importante no jogo, na vitória contra o Bragantino, Damian Soares na lateral direita, Lucas Alter e Alexander Barbosa, com a opção do Bastos, como nós trouxemos aqui na zaga, lateral esquerdo Marçal com a opção do Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas fazendo o meio de campo, e o ataque Luiz Henrique, Júnior Santos, Eduardo e Tiquinho Soares. Lembrando, caso o Júnior Santos não entre na partida como titular, o Tietê entra ali improvisado na escalação do Glorioso. Vamos trazer aqui informação sobre o mercado da bola, especulação também em relação ao zagueiro do CSKA. Notícia que saiu nesta tarde é que o zagueiro William Rocha do CSKA, que atualmente defende o time de Moscou, é um nome interessante ao Botafogo e o clube já realizou sondagens. O jogador tem como característica forte a jogada aérea. Será aí de fato William Rocha uma dupla ali com o Bastos na zaga do Glorioso? Botafogo que tem como prioridade trazer um zagueiro nessa janela de transferências. Agora, galera, uma informação que está muito perto, muito próximo em relação à questão do Thiago Almada. Tudo indica questão de tempo para um final feliz e Thiago Almada ser anunciado pelo Botafogo. A negociação, que está em 20 milhões de dólares, cerca de 110,4 milhões de reais na cotação atual. Então, logo, logo, o torcedor do Glorioso vai poder comemorar com o anúncio do Thiago Almada, o meio-campista camisa 10. Galera, vamos agora falar sobre o Flamengo. O Gabigol recusou uma proposta de renovação de contrato. A oferta rubro-negra era de mais um ano de contrato e reajuste salarial de 50%. E agora o clube busca uma nova conversa com o jogador. Quero saber a sua opinião em relação a isso. Vale a pena o Flamengo renovar com o Gabigol por mais um ano, com 50% aí de reajuste salarial? Porque até o momento a informação que nós temos é que o Palmeiras tem interesse em Gabigol. Já pensou Gabigol no Verdão? É o que se fala, a informação que saiu no GE, segundo a setorista Letícia Marques. Até então, nenhuma conversa mais sobre essa questão da negociação. A última informação é que Gabigol recusou a proposta. Vamos falar sobre alerta ligado no Fluminense em relação aos números, agora após a 12ª rodada. A informação é o seguinte: retrospecto de rivais no Brasileirão sobre a questão do rebaixamento. Ceará foi o único clube com a pontuação igual ou inferior do Fluminense após os 12 jogos que se salvou em 2006. Chapecoense, Coritiba, Atlético, Portuguesa e Avaí caíram. Times que se igualaram ao Fluminense nessa pontuação atual, após 12 jogos. É uma situação complicada, torço muito para que o técnico Marcão possa de fato resolver, solucionar a questão tática, a questão técnica, colocar de fato esses jogadores para voltar a jogar bola. Realidade, galera, ninguém desaprende a jogar bola da noite para o dia. Seria importante contratações, o Fluminense vir forte nessa janela de transferência, ajustar esse elenco para que o Fluminense venha a sair desta situação. A gente está aqui junto com o torcedor, dando esse apoio, trazendo esse apoio para que o Fluminense venha a sair dessa situação logo, logo. E Gabigol está de saída do Flamengo. Quem deixou isso bem claro foi o próprio empresário do atleta, que decidiu responder a uma declaração do presidente Rodolfo Landim, também meio atacante argentino sugerido ao Vasco da Gama. Bora falar agora sobre o meia argentino sugerido ao Vasco da Gama. Eu me refiro ao Roberto Pereira, 33 anos de idade, está há 4 temporadas na Udinese. Roberto Pereira já foi especulado em alguns clubes do futebol brasileiro, entre eles o Palmeiras, em janelas anteriores. Nesse momento,
mais de baixa, indo para o final da carreira, temporada discreta, 27 partidas, 4 gols e 3 assistências, ele termina sendo muito mais reserva do que titular. Está disposto a voltar para a América do Sul e o Vasco analisa a situação do atleta antes de formalizar uma proposta. O Pedrinho busca por jogadores livres em fim de contrato, basicamente como na situação do Roberto Pereira, que não tem mais vínculo com a Udinese. Ainda sobre o Cruz Maltino, excelente informação, Payet está de volta, aparece na lista de relacionados para o confronto contra o Botafogo, marcado para esse sábado, clássico que abre a rodada do Campeonato Brasileiro. Já havia contado para vocês nos últimos dias, Felipe Coutinho, Souza e Alex Teixeira têm acertos com o Vasco e serão anunciados como reforços muito em breve. Bora falar agora sobre Gabigol, polêmica atrás de polêmica. Só para relembrar que na noite dessa quinta-feira, o presidente Rodolfo Landim afirmou que havia feito uma proposta ao Gabigol. Essa declaração foi dada ao meu amigo João Guilherme no podcast do canal dele aqui no YouTube. O presidente Landim disse que a proposta foi considerada baixa e recusada pelo Gabigol. Pois bem, nessa sexta-feira o Júnior Pedroso, que é o empresário do Gabigol, resolveu quebrar o silêncio e colocou toda a situação em pratos limpos. Primeiro ele lembrou que depois de 1 ano e 3 meses, em outubro do ano passado, Marcos Braz e Bruno Spindel apertaram a mão do Gabigol, telefonaram para os representantes do jogador e também para os pais do Gabigol para parabenizá-los por um acordo de 5 anos de contrato. O vínculo seria renovado a partir de janeiro desse ano e teria mais 5 anos de duração. É aquele contrato que eu já havia dito para vocês, que aumentaria os salários e remunerações do Gabigol de 1.600.000 mensais para 3 milhões de reais mensais. O presidente Rodolfo Landim embarrigou esse acordo e nos últimos dias houve uma nova proposta, mas com condições completamente diferentes. Em vez dos 5 anos de novo vínculo, o Flamengo ofereceu somente 1 ano de contrato e essa oferta foi feita ao próprio Gabigol, nem passou pelos representantes. O Gabigol disse não para a proposta, considerou ela ridícula e o Júnior Pedroso, seu empresário, veio a público para deixar bem claro que o Gabigol está de saída do Fla. A frase é a seguinte: não, nós vamos começar a trabalhar a saída do Flamengo. Nunca imaginamos que o Flamengo ofereceria só 1 ano de contrato. O Gabigol recusou na hora. Está muito claro que o Flamengo não tem interesse esportivo na renovação dele, fecha aspas. O Júnior também deixou bem claro, troquei uma série de mensagens com ele, que existe a possibilidade de saída na metade do ano, mas seria mais plausível que isso acontecesse em dezembro. Até porque a partir de segunda-feira o Gabigol já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro interessado, saindo sem custos do rubro-negro em 1º de janeiro de 2025. Numa entrevista ao Sport TV, o Júnior Pedroso ainda foi perguntado sobre o Palmeiras e respondeu, abre aspas, o Palmeiras gosta dele. A gente já teve discussões lá atrás, mas não há nenhuma nova abordagem para discutir essa transferência agora, até porque ele fica livre para assinar um pré-contrato a partir de segunda-feira. Imagino que até em prol desse respeito que existia ao Flamengo, a partir de agora é que abre-se um novo ciclo, fecha aspas. Só uma curiosidade, Júnior Pedroso encerra essa entrevista agradecendo o espaço e a oportunidade dada a ele e torcendo para que na próxima vez que eles puderem falar em breve, que já seja sobre um novo clube para o Gabigol. O Gabigol e o Júnior Pedroso estão muito chateados com o Rodolfo Landim e com dirigentes do Flamengo. Primeiro porque voltaram atrás em algo que havia sido combinado. Depois porque o Landim deixou vazar uma proposta de apenas 1 ano de contrato para tentar queimar o filme do atacante. O Palmeiras tem interesse, o Cruzeiro tem interesse, o Corinthians tem interesse, enfim, há um leilão gigante pela contratação do atleta e eu estou de olho para contar para vocês qualquer novidade. Combinado?